aqui é Leandra Soares, a gente mais uma vez conversando a respeito de copy. Quero conversar hoje com o Odelar Oliveira, meu copywriter parceiro, amigo. A gente diz que nós somos poucos, mas somos unidos. Tudo bom, Odelar? Tudo bem, Leandra. Obrigado aí pelo convite, estar aqui falando com você e com a sua audiência. Para mim é uma satisfação. Obrigada, eu que te agradeço super. O Odelar foi o realizador, um dos idealizadores e realizadores, né, do CopCon. Foi o primeiro congresso para copywriters, né, realizado aqui no Brasil. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a experiência, Odelar. Olha, escrever e fazer copies, né, escrever comunicações de vendas é uma coisa que a gente gosta muito. E aí tudo nasceu disso, né? Ainda é uma coisa nova aqui no Brasil, digamos assim, pouco explorada, pouco realizada, profissionalmente falando. Então nós decidimos fazer o congresso para disseminar esse conhecimento, mas mais do que disseminar o que é copy, é mostrar que isso pode ser usado por muitas pessoas, principalmente empresários, que hoje não estão usando, né? Claro que a copy ela é uma parte da estratégia, né? Mas é uma parte muito importante, porque ela constrói a comunicação que vai falar com o público-alvo para a venda de um produto ou serviço, no caso. Verdade. E o mercado já entende um pouco, né? Mas quando a gente diz o mercado, é o mercado digital, né? Quem está fora do mercado ainda não consegue nem entender o que é uma copy, na verdade. Mas o que a gente gostaria de saber hoje é o seguinte, Odelar, como que foi a tua experiência para chegar até aqui, né? Conta pra gente um pouquinho como que você chegou a se tornar um copywriter e qual foi o início onde você começou a preparar os primeiros e-mails, como que você teve essa pegada de perceber que você podia escrever os seus próprios e-mails sem depender de outra pessoa fazendo isso para você. Legal. Bom, o início de tudo é assim, a minha formação não é na área de marketing, apesar de eu gostar muito. Sou formado em tecnologia. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar 4 anos atrás dentro de um cliente com tecnologia, mas atendendo especificamente a área de marketing. Só dando um briefing aqui para vocês entenderem um pouquinho do contexto do meu início nessa carreira, né? E com isso despertou ainda mais o interesse pelo assunto, trabalhando com projetos atendendo esse cliente, né? Especificamente o departamento de marketing desse cliente. Eu comecei a estudar mais, buscar mais conhecimento e por volta de 2012, né, final de 2011 para início de 2012, eu descobri o que era o marketing digital e aí me envolvi muito com as questões da aplicabilidade do marketing direto dentro do conceito da internet, né? E o copywriter foi a consequência muito instantânea, na verdade, né? Entender que você tem um público-alvo a ser atingido, mas que aquele público só vai ser atingido com a comunicação correta. Então, aí eu comecei a pesquisar e fazer treinamentos nessa área, me especializar nessa área de copyright. Hoje, o copyright, como eu disse, ele é uma fatia do todo da estratégia. Meu foco hoje está em atuação em campanhas de vendas online. E a campanha de vendas você tem todo um contexto que tem o copy, tem o e-mail marketing, tem outras estratégias de compra de tráfego, de acompanhamento, né, que a gente faz. E a questão do e-mail, hoje ela é muito importante. Depois dos smartphones, as pessoas começaram a abrir mais os seus e-mails. Então, o e-mail tornou-se um canal importantíssimo para você manter o que a gente chama de engajamento ou relacionamento com o seu público-alvo. Agora, começar a escrever para esse público, né? Como você disse, provavelmente a sua audiência já sabe que ela precisa identificar melhor quem é esse público, principalmente quais são as dores que esse público tem, os desejos que ele tem, para então começar a escrever. Eu recomendo muito que outros profissionais grandes também fazem isso, que você primeiro construa o que a gente chama de um mapa das palavras, né? A partir do ponto que você conhece o teu público-alvo, você começa a mapear quais são as palavras positivas e as negativas para esse público. Lista lá as suas top 10, pelo menos, de cada uma, para que você consiga
influenciar esse público para a comunicação que você está construindo. Então, por exemplo, se o teu público-alvo está trabalhando uma campanha, uma comunicação para um restaurante, por exemplo, restaurante italiano, então você vai mapear lá palavras relacionadas a isso. Massas, molhos, etc., os melhores pratos, e aí você começa a trabalhar essas palavras dentro da sua comunicação. O e-mail, ele é muito importante que você tenha em mente alguns aspectos. Por exemplo, se você vai trabalhar um lançamento de um produto, vamos trazer agora para o contexto digital, né? Que acho que é o foco do teu público, né? Eu atendo também pessoas que têm negócios físicos, não só dentro do contexto digital. Mas falando de um contexto digital, né? A gente ouve muito falar em lançamento de produtos, em criação de funil. Se você vai trabalhar um lançamento de um produto, é muito importante que você trabalhe uma sequência de e-mails. Em que sentido essa sequência de e-mails, né? Vamos falar um pouquinho do conceito que todo mundo sempre aborda um pouco, que é a tão falada fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento, ela tem alguns estágios dependendo do tipo de lançamento. Vamos falar do lançamento comum, né? O lançamento externo com afiliados e tudo mais, talvez o mais usado, mas assim, você tem um momento de pré-lançamento, você tem um momento de pré-lançamento e a semana onde as vendas daquele produto ocorrem. Para cada momento desse, existe um conteúdo que você está entregando. Essa sequência de e-mail, ela precisa ser baseada nesse conteúdo. Então é interessante você, vou falar assim, fatiar esse conteúdo à medida que você vai entregar, mas é muito importante que os e-mails levem esse conteúdo como o gancho, né? Então como é que você começa a escrever esses conteúdos? Primeira coisa no seu e-mail, tem que chamar a atenção, tem que quebrar o padrão. Quebra-se o padrão usando, por exemplo, perguntas, o porquê, chama a atenção da pessoa, reforça a dor, mas você tem que entregar a solução. O e-mail não precisa ser todo o conteúdo, que normalmente você acaba levando aquela pessoa que está consumindo para um vídeo, normalmente, mas ele tem que fazer o gancho, ele tem que causar, principalmente usando o que a gente chama de gatilhos, né? O gatilho da curiosidade, dele querer saber mais, para ele clicar num determinado link e aí seguir em frente. É interessante porque eu e o Odelar, a gente tem uma história muito parecida. Quando ele conta que ele trabalhou em uma empresa, antes de tudo, é a mesma empresa que eu trabalhei também, a gente descobriu isso conversando há pouco tempo atrás. E a gente tem uma metodologia de trabalho parecida também nas copies e uma linha de raciocínio muito similar. Exatamente o que você falou é o que eu costumo passar para a minha audiência. Primeira coisa, você tem que saber por que você está escrevendo aquele e-mail. Eles são sequenciais, eles não são soltos, né? E você prender a atenção do teu interlocutor requer um mínimo de habilidade, que é isso, é você saber por que você está escrevendo, né? E eu percebo isso como uma dificuldade. Quando a gente atende os clientes, assim, eu particularmente, quando estou fazendo cópia, acredito que o Odelar também, o próprio produtor, ele vem um pouquinho perdido, né? Quando eu atendo os clientes com o João Paulo lá na GoUp, acontece muito isso. O produtor chega com um produto, procura a GoUp porque precisa lançar, enfim. Aí a gente tem as ferramentas, a parte técnica e as copies. Ele sabe o conteúdo, mas ele não sabe como se comunicar com a própria audiência dele. Você percebe isso também? Sim. É que o produtor, qual que é o grande... Principalmente o produtor que ainda não teve a experiência de lançar um produto digital, né? Transformar o seu conhecimento num produto. Ele sempre tem todo aquele conhecimento na cabeça. Então aí entra muito o nosso trabalho também estratégico de mostrar para ele como é que a gente fatia aquilo e como é que a gente cria as conexões entre essas, vou chamar de fatia, né, de conhecimento que você está entregando, de conteúdo que está sendo entregue. O e-mail tem que seguir essa linha, né? Vamos falar do básico, né? Você ter um lançamento com 3 vídeos de conteúdo e um vídeo de vendas. O primeiro e segundo vídeo, eles vão trabalhar muito a questão de
o porquê daquela situação, principalmente, né, a situação em que aquelas pessoas se encontram, mas já fazendo conexão com a solução que vem vindo por aí, né? Não de uma forma plena, mas mostrando para a pessoa que há um caminho, e aí você vai desenhar esse caminho. O segundo vídeo, você vai começar a entregar conteúdos e experiências de pessoas que já experimentaram aquela solução, que é o que a gente chama do gatilho da prova social, né? Trabalhar a questão de mostrar que outras pessoas que tiveram naquela situação estão conseguindo sair daquilo, baseado naquilo que você vai apresentar, na solução que será apresentada. E você tem o terceiro vídeo, onde você começa então a mostrar o que eu gosto de chamar que é a solução baseada na Terra Prometida, né? Criar na cabeça da pessoa a imagem daquela situação resolvida através dos benefícios e das características intrínsecas ao produto, né? E aí depois o vídeo de vendas, onde você faz um apanhado disso tudo de uma maneira mais conjunta, conduzindo já a pessoa para venda, né, para compra. Tá ótimo, Edelário. Eu te agradeço muito a participação. Acredito que somou muito a toda a audiência que está assistindo, e a gente espera sempre aprender mais, né? Então eu te agradeço muito, sempre aprendo com você também, né? É um aprendizado mútuo que a gente tem entre os copywriters, já que a gente tem tão poucos, né, Edelário? E mais uma vez eu te agradeço, tá? Legal. Obrigado, Leandra. Obrigado a você que está assistindo aí a entrevista. E se quiser entrar em contato comigo, isso me acha fácil no Facebook, aí, Odelário Oliveira, e a gente está à disposição aí para ajudar também. Tá ótimo, pessoal. Até a próxima, a gente volta a se falar, e boas copies.